Olá, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 22. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a passagem que a gente chama de o jovem rico. Quer dizer, na verdade, o problema dele é que ele era muito apegado às riquezas que ele tinha, né? Ele observava os mandamentos, era alguém bom, mas era apegado aos bens materiais. Então, e Jesus convidou ele que fosse um discípulo. Vai, vende tudo, desfaça de tudo e me segue. Era para ele ter se integrado ao grupo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Aparentemente, ele era um homem bom, religioso, que fazia a vontade de Deus, pois ele vinha observando todos os mandamentos que o Senhor tem para nós todos, que nós temos que seguir. Mas me parece que a vocação dele era realmente de largar tudo e realmente se dedicar totalmente ao reino de Deus. Tanto assim que Jesus diz para ele: vai agora, é a única coisa que te falta. Vai agora, vende tudo e dá aos pobres, e depois vem e me segue. Olha, vou até repetir isso que você falou, é no versículo 21 que está. Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quer dizer, olha que Jesus falou, depois se você fizer tudo isso, você vai ter um tesouro no céu. E vai ser perfeito. E vai ser perfeito. Então só faltava isso para ele ser perfeito, né? O que me faz pensar na vocação desse jovem rico. A vocação dele, na realidade, era largar tudo, fazer voto de pobreza e viver totalmente e exclusivamente para o reino de Deus. Coisa que, infelizmente, ele achou que ele não ia ser capaz.
E quando ouviu isso, no 22, versículo 22 está dizendo assim, quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então, que pena, né? Que nem sempre tudo no Evangelho tem um final feliz, né? Assim, parece que nesse caso não teve, porque o dinheiro falou mais alto do que o chamado de Jesus para ele, né? Faz também nos compreender uma coisa. Apesar de que cada um de nós tem uma vocação, nem sempre a gente aceita seguir essa vocação. Às vezes tem alguma outra coisa que nos impede, né? Exato. Porque de renunciar, né? O que acontece é isso, porque para você seguir uma vocação, você tem que fazer renúncia de alguma coisa. E às vezes essa é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil da gente renunciar a alguma coisa. E no caso desse rapaz, ele teria que renunciar a tudo. Tomara que mais tarde ele tenha se arrependido, tomara que ele tenha pensado bem e tenha voltado atrás, porque a gente não sabe todas as coisas, né, que aconteceram. O que aconteceu depois, né? A gente, no Evangelho, geralmente fala para a gente daquele encontro que aquelas pessoas estavam tendo com Jesus. Mas a gente sabe que quando nós temos um encontro com Jesus, esse encontro vai ecoar. Esse encontro, assim, não vai terminar naquele primeiro dia, não vai ser um dia de encontro e acabou. Ali é que começa tudo, né? Certamente pode ser que ali tenha começado o processo de conversão dele. Ter ido embora, ter pensado, ter voltado atrás. Isso nós não sabemos. É só uma coisa chamada especulação que eu estou fazendo. Mas que é bem possível. Mas o que eu sei é assim, que nosso encontro com Jesus não é um encontro que se dá e se acaba. Quando você encontra Jesus, é um processo. Então, é um encontro que é marcado para a eternidade, para sempre. Então, todos os dias nós vamos aperfeiçoando, melhorando, entendendo mais, conhecendo mais Jesus. O importante é sempre a gente se deixar ter um encontro pessoal com Ele. E cada um responde a essa vocação de uma maneira diferente. Você vê que, ao contrário desse rapaz jovem, São Francisco de Assis, que também foi muito rico antes, largou tudo para poder se consagrar e se dedicar exclusivamente ao reino de Deus. E quando São Francisco teve esse encontro pessoal com Jesus, foi bem interessante, né? Ele ouviu uma voz que dizia assim: Francisco, edifica a minha igreja, constrói a minha igreja, reforma a minha igreja, alguma coisa assim. E ele estava então nessa cidade dele, acho que era Assis mesmo, onde tinha uma igreja em ruínas. E ele começou a trabalhar na obra dessa igreja. Começou a ir lá, falou assim: bom, Jesus me chamou para reformar essa igreja aqui, então vamos lá, vamos consertar a igreja. E ele começou a trabalhar lá sozinho, consertando a igreja. Mas aí ele ouviu o chamado de novo. E aí o que aconteceu? Aí ele pôde entender que Jesus queria que ele reformasse a igreja. Não era a igreja prédio, estrutura, mas era a maneira como que a igreja estava vivendo naquela época. E então o que ele fez? Ele entendeu que a igreja estava vivendo, tinha muitos bens, os religiosos viviam uma vida de rico, e ele foi o primeiro a dar o exemplo. A igreja estava precisando de alguém como Francisco de Assis naquele momento. Para pregar para o próprio Papa, para os próprios bispos, que era importante viver na pobreza, porque Jesus assim o queria. E aí
bem interessante. Eu não me lembro agora. Você se lembra o nome do Papa que estava morrendo? Que São Francisco foi visitá-lo e no leito de morte ele confessou e pediu perdão a Deus, e São Francisco botou a roupa pobre dele em cima do Papa para que ele morresse como um pobre. Como um pobre. E São Francisco então começou a pregar a irmã pobreza. Então ele começou a pregar a irmã pobreza, ele foi considerado louco, deserdado pelo pai, que achava que tudo aquilo que ele estava fazendo era uma loucura. E o primeiro processo que ele fez de pobreza, ao contrário do jovem desse evangelho, foi que no caminho dele ele encontrou um homem que vivia na rua, que não tinha nada, e ele trocou de roupa com esse homem. Deu a roupa dele para esse homem e pediu a roupa do homem. Depois até a Bíblia dele ele deu para um outro, né? E ficou sem nada. Exatamente. E ficou sem nada. E sempre falava que ele tinha se casado com a irmã pobreza. E eu me lembro até na nossa época de grupo jovem, uma jovem falou para mim, São Francisco foi casado, o nome da esposa dele era Pobreza. Mas eu achei até engraçado. Eu falei, não, essa era uma esposa, a esposa dele, Pobreza, não era uma pessoa, uma mulher. Foi um estilo de vida que ele escolheu levar. Era um estilo de vida. Mas, a princípio, a pessoa não tinha entendido bem. Mas sempre ele foi um dos nossos favoritos santos. Nós o temos como um grande amigo. E com ele a gente aprendeu muitas coisas, muitas coisas. Isso é verdade. Porque Deus ama os pobres. Jesus foi pobre. Jesus, quando aquele homem veio para Jesus e disse, eu te seguirei aonde quer que tu vás. O que Jesus disse para ele? O filho do homem não tem nem sequer aonde encostar a cabeça. Estava totalmente pobre, totalmente desgarrado de tudo para poder exclusivamente cumprir a sua missão, porque ele tinha apenas 3 anos para fazê-lo, né? Pouco tempo. Então, ele tinha que aproveitar todo o tempo que ele tinha para poder cumprir a sua missão. Então, nós ouvimos uma pregação muito linda de novo do Padre Christian. Estava falando que o problema não é ser pobre, o problema é o apego que se tem ao dinheiro, que ele estava até contando que tem rico que tem síndrome de pobre, né? Síndrome de pobre. E tem pobre que tem síndrome de rico, ele até explicou o que era, né? É a pessoa que é pobre, não tem nada, mas vive como fosse um milionário, né? E o pobre e o rico que tem tudo, mas foi uma palestra sobre a ganância, né? Mas não tinha pena de gastar. Mas então, tinha pena de gastar. Só ficava guardando dinheiro. Avarento. O avarento. Então, veja, tem tudo a ver com esse evangelho de hoje. A gente até riu muito que ele contou uma história que quando o porco gordo morre, aí a festa começa. Aí, a festa só começa quando o leitão gordo morre. Quer dizer, quando o rico avarento morre, porque o rico avarento faz até a sua própria família sofrer. Aí a festa só vai começar mesmo a partir do momento que ele morre, que aí a viúva e os filhos vão sair gastando dinheiro. Aí vão usufruir de tudo aquilo que não puderam enquanto ele era vivo. Mas é isso, o problema é a maneira como se usa o dinheiro, como usa, o que faz com ele, e muitas vezes o problema é o que não faz com o dinheiro, né? Exatamente. Porque se a pessoa emprega de uma maneira justa, usa para fazer o bem, é uma fortuna abençoada. Mas Exatamente. Quando é alguém que adianta ter dinheiro e viver como um miserável? Não gastar, não comprar nada, ter usura, né? Para quê? Vai guardar. Então, o Padre Cristo, nessa palestra, estava até explicando que é a cabeça da pessoa, né? Ele não quer ter o dinheiro, ele só quer ter para dizer que tem. Ele lembrou até do
Tio Patinhas, que foi um dos nossos desenhos favoritos, né? Para mim, eu gostava de ler a revista do Tio Patinhas, que ele contando, né? Mas o que a gente aprende com esse evangelho hoje é que a gente tem que ver aonde a gente está colocando o nosso coração. Porque Jesus, em outro evangelho, ensinou para a gente: aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O seu tesouro. Então, se Jesus me chama para seguir Ele, se Jesus designa para mim uma missão, se Ele me convida assim, Sônia, vem, faz isso para mim, eu gostaria que você trabalhasse nesse apostolado. E eu resisto, não vou. E aí, porque eu estou ocupada com outras coisas que eu quero me ocupar, e eu estou sendo chamada, mas não quero ir, então significa que eu não estou sendo o quê? Obediente. Semana passada, num vídeo, eu creio que foi na sexta-feira, em que nós falamos sobre aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Esse rapaz, a vocação dele era de se tornar um eunuco por amor ao reino dos céus, mas infelizmente o amor que ele tinha pela riqueza dele, pelo tesouro dele, o dinheiro dele, acabou sendo mais importante e falou mais alto. E por isso ele acabou não aceitando o conselho de Jesus. Isso me despertou vontade de rezar todas as pessoas que têm muito, que são chamadas e que não aceitam. E é bem interessante que na história da igreja, né, igual nós somos do Rio, eu me lembro que tive uma época que eu conheci a sobrinha de Dom Eugênio Salles. Meu pai trabalhava muito para o pai dela, e aí uma casa muito bonita que a gente chegou aí lá no Rio, na casa dela, era uma casa para a época, 88 ou 87 que eu conheci, era uma casa ultramoderna. E aí, conversando com ela, aí ela me contou um pouco. A gente gostava muito de ouvir o Dom Eugênio Salles. A gente ouvia tinha uma rádio, né, que era a voz do pastor, ele escrevia no jornal também, o Globo. E eu sempre achava ele muito inteligente, assim, eu gostava de ouvi-lo. E então, quando ela contou, né, que ele era de uma família rica, que tinha largado tudo para ir para a igreja. Então, ele é um exemplo, né? E a gente conhece exemplos de muitos santos que eram ricos, que foram chamados, abandonaram tudo e não pensaram duas vezes, seguiram Jesus. Exatamente. Então, é muito comum isso. Esse caso aqui do Evangelho se repete muito no mundo, né? Se repetiu muito, continua se repetindo. Existem muitas pessoas que são chamadas e largam tudo, não se apegam a nada, não se apegam a riqueza, não se apegam a nada quando escutam esse chamado. E acabam que são pessoas que vão ser muito úteis, assim, são pessoas dotadas de inteligência, porque, olha, quando uma pessoa é inteligente, e quando todos somos inteligentes, mas nem todos usam a sua capacidade de inteligência. Tem muitas pessoas que não usa todo o seu potencial. Até desconhece que é uma pessoa inteligente, que tem capacidade, mas se acha que não tem, que não é, que não pode fazer nada. Agora, as pessoas que são corajosas e que sabem que elas são e podem fazer muitas coisas, podemos usar nossa inteligência em favor de uma causa, para conseguir sucesso no nosso trabalho, para conseguir um sucesso com os nossos relacionamentos com as pessoas. A inteligência, ela é algo assim, uma ferramenta que abre portas. E Deus nos dotou de inteligência. Muitas vezes a gente entende que nem todos têm logo de cara a mesma capacidade de entender o Evangelho. Existem coisas que Jesus fala que somente aqueles que foram capacitados para entender que vão entender do Evangelho.
Exatamente. Mas quanto ao fato de usar a inteligência, e a gente não pode esquecer que a inteligência é um dom do Espírito Santo. Uhum. É um dom. E quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós somos dotados de todos esses dons. E então deveríamos de usar a nossa inteligência para ouvir a voz do Senhor, que chama, que convida a gente, e ouvir o que Ele quer, onde que Ele quer que você contribua para o reino dele. Isso é verdade. Porque podemos contribuir para o reino de Deus em vários lugares na vida. Aonde quer que a gente esteja, a gente estará sempre contribuindo, mas quando vamos para a igreja e lá colocamos, porque a igreja é um lugar onde todas as pessoas se dirigem. A igreja é uma espécie de um consultório espiritual, é uma clínica da alma. Então, muita gente que está sofrida, que está passando por situações difíceis, às vezes problemas espirituais, aonde que eles vão? Eu não conheço nenhum médico que trata de alma, de espírito de ninguém. E agora, psicológico da cabeça, sim, são os psicanalistas, os psicólogos, mas problemas espirituais, os sacerdotes são capacitados para isso, para nos ajudar nisso. Então, a igreja... Porque além deles terem o treinamento da escola, né, o treinamento da educação que eles tiveram, os 7 anos que eles estudaram, eles têm a assistência direta do Espírito Santo para poder nos ajudar. Então é bom a gente ouvir o chamado e seguir Jesus. Não basta só conhecer os mandamentos. Não basta. Porque o homem conhecia. Mas e qualquer um que olhasse para esse rapaz diria: nossa, esse menino é um bom cristão. Ele conhecia, mas só que ele tinha esse outro problema. Faltava ainda uma coisa. Então é isso. Bom, quando somos jovens, muitas vezes não somos muito seguros nas nossas escolhas. Só depois, com a maturidade, é que nós ficamos mais experientes para saber o que nós queremos da vida, o que vamos fazer. Por isso que nós cremos que mais tarde, quem sabe, ele pode ter caído em si e realmente descoberto a sua vocação. Porque às vezes Jesus fala hoje, me fala uma coisa agora, e eu ainda vou trabalhar nessa coisa que eu ouvi. Por isso que eu disse anteriormente, às vezes nós temos um encontro pessoal com Jesus, mas não é logo de cara que a gente vai entender aquele encontro, é com o tempo. Aquele encontro vai falando mais pra gente, vamos refletindo, aí vamos entendendo o que Jesus queria com a gente. Agora, muitos poderiam perguntar assim, não digo nem perguntar pra gente, mas pergunta para si mesmo, pergunta na sua alma com Deus, como que eu posso ouvir quando o Senhor fala comigo? Como que eu posso ouvir o chamado do Senhor? Sabe, muita gente às vezes tem dificuldade de entender esse chamado. A gente assim, seria muito difícil dizer pra gente como você pode, porque cada pessoa, o Senhor tem um chamado de uma maneira diferente. Mas poderíamos dizer assim da nossa própria experiência, como nós ouvimos o chamado. Quando o Senhor nos chamou, né? Agora dia 15, sabe que hoje, que dia é hoje? O dia em que eu fui chamado pela primeira vez. E o dia que você foi batizado, né? E foi justamente o dia em que eu fui batizado há 60 anos atrás, 62 anos atrás. Então, quer dizer, o dia 15 foi o dia que ele foi batizado, e foi o dia 15 que a gente estava na igreja,
houve uma apresentação do Grupo Haja, não sei se esse grupo ainda existe, acho que era Alegria, Juventude e Amor. Era um grupo, um dos primeiros grupos musicais que cantavam e tinham uma coreografia. Depois da missa houve a apresentação desse grupo, e o Grupo Haja, nesse dia, cantou uma música que dizia assim: que jovem é você, que fica aí de braços cruzados, que não faz nada. E eles apontavam assim para todo mundo: que jovem é você. Aí uma hora que apontou para nossa direção. Eles apontaram para mim. Aí esse falou: estão todos apontando para mim. Fala aí. Aí eu que sou esse jovem. Aí começou a chorar. E eu falei: tá bom, não é só para você não é, sou eu esse jovem, sou eu. Não foi? Uhum. Aí ficou dizendo para mim que era esse jovem. Você falou: não vou mais ficar de braços cruzados, eu vou fazer alguma coisa. Aí quando acabou esse show, sentamos na frente da igreja. Aí ele queria saber de mim tudo que ele precisava fazer para ser cristão. Você queria Porque ser eu católico? achava que eu era só católico. Mas não era cristão. Aí eu disse para ele, pediu para mim mostrar as passagens bíblicas, o que ele precisava saber. Aí eu mostrei, falei para ele. Aí eu prometi para ela que no dia seguinte eu ia ler o Novo Testamento todo. Aí o que aconteceu? Ele prometeu que nunca mais ele ia deixar de ir à missa comigo. E ele não deixou. Aí passou e a missa comigo, muitas vezes nós íamos à missa todo dia. Só deixávamos de ir quando tínhamos alguma atividade. Quando eu tinha alguma atividade na igreja, porque eu já era catequista. E aí, daí começamos, aí aconteceu que no dia 17 de agosto, 2 dias depois que ele se converteu, a gente teve uma graça especial com a Santa Mônica. E a partir dessa graça, aí ele disse que agora nós temos que fazer alguma coisa, vamos fundar um grupo jovem. Aí começou com essa ideia, acabou que nós fundamos um grupo jovem e daí começamos. Mas esse foi um encontro pessoal desse jovem que na época era jovem, né? Não tinha tempo de fazer nada. Domingo ele jogava futebol, quando me encontrava vinha todo quebrado, todo mancando. Eu não ia na missa, aí passou a não jogar mais futebol. Não, ia na missa de vez em quando. Não, ia de vez em quando, não todo né? Domingo. Mas aí passou que parou de jogar futebol, ia para a missa comigo, nós íamos à missa dia de semana. Bom, depois disso realmente, aí nós realmente ficamos muito firmes na igreja. Eu fiquei com uma pessoa que me acompanhava e desde então somos sempre juntos na oração, mas muitas coisas nos aconteceram e que depois, diante de tanta coisa, como que a gente não vai se comprometer? Como que a gente não ia continuar firme na nossa fé, né? Exatamente. Impossível. Por isso que a gente está dizendo que aquele momento do jovem rico com Jesus pode não ter sido o único momento que ele teve. Porque é um processo, é algo que começou ali e pode se estender a vida inteira para esse jovem rico. Sempre que eu li esse evangelho e sempre observei isso, que o jovem foi embora triste. Olha, o que Jesus falou para ele não foi algo assim que ele não se importou. Ele, você é só rico e foi embora. Não, aquilo incomodou ele. Incomodou. Porque ele foi embora triste. Ele não saiu dali contente. Ele foi triste. Quer dizer, o que Jesus falou mexeu com ele. Exatamente. Então, por isso que eu sempre tive a esperança que esse jovem tenha ficado tão tocado e que mais tarde tenha se arrependido e feito exatamente aquilo que Jesus pediu para ele. Sim, porque ainda mais que nós sabemos que ele foi um homem bom, né? Ele era um homem bom, um virtuoso, uma pessoa que cumpria os mandamentos de Deus. Então, dificilmente Deus deixaria uma dessas ovelhas se perder. Olha, se algum de vocês souber o que aconteceu com esse jovem, me conta. Eu vou ficar curiosa. Será que algum santo, algum padre da igreja, alguém escreveu? Será que tem alguma coisa escrita sobre esse jovem? Eu nunca ouvi falar nada. Não, nunca ouvi. Mas tomara, né? Bom, pelo menos a gente sabe que
que mexeu com ele, mexeu, senão ele não sairia triste dali. E quando o Senhor mexe com a gente, às vezes a gente precisa, como que fala? Trabalhar na ideia, aquilo vai... Deixar a ideia amadurecer. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todos. Muito obrigada a muitas que nós sabemos, muitas colegas que estão trabalhando com fone de ouvido ouvindo o nosso vídeo. Muitas vezes elas nos dizem que não podem parar, ficar olhando, mas enquanto estão trabalhando, ficam ouvindo. Muito obrigado. Está sempre ouvindo isso de alguém que está gostando, que nosso vídeo está fazendo bem. Então, isso serve como incentivo para a gente também. Obrigada, então continuem ligados, ouvindo. Escrevam se quiserem, se tiverem tempo, alguma coisa. E passe nosso vídeo para outras pessoas, deixe o seu joinha, um like. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, a quem ainda não fizeram. E se Deus quiser, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. A paz de Cristo para nós e o mundo inteiro. A paz de Cristo. Tchau.